Vamos falar um pouco, esse assunto até interessante, sobre o medo da pobreza. As pessoas morrem de medo de serem pobres. Embora Jesus diz que a salvação, as bem-aventuranças é para os pobres. A salvação plena é para os pobres. Os santos foram pobres, Jesus pobre, os apóstolos tudo pobre. E as pessoas morrem de medo da pobreza. Você vê como é interessante. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer uma coisa a você, com toda certeza. Se você vê um pobre passando necessidade de alimento, passando necessidade, quer dizer, não tem sem ter o necessário para viver, ou essa pessoa está nessa situação porque se entregou a drogas, se entregou a bebida, se entregou a vícios, se entregou as coisas, as loucuras do mundo. Pode olhar, que se o cristão ou uma família, um cristão uma família de oração, de fé em Deus, de fazer as coisas certas, não tenha medo. Não tenha medo. Você não vai, Jesus disse que sabe tudo que você precisa antes de você pedir. Ele já sabe o que você precisa. Ele deu uma garantia. Jesus garantiu. Se olhe para os pássaros do céu, nenhum morre de fome. Olhe para os lírios do campo, como são tão belos e lindos. Deus tem poder para isso. Não tenha medo, porque se você vê alguém em situação assim penosa, é porque essa pessoa fracassou na fé. Fracassou na fé, se entregou a drogas, se entregou a vícios, a bebida, a jogos. Aí você quer o quê? Aí você quer o quê? Jesus não garante. Se você fizer isso, você perde a garantia. Se desperdiçar a sua vida com vícios, com loucuras, com essas coisas, você perde a garantia de Jesus. Por isso que ele disse: procure em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo lhe será dado por acréscimo. Isso é uma garantia. É uma garantia. Se você é cristão, você precisa acreditar em Jesus. Não adianta você dizer que é cristão e não acreditar em Jesus. Tem que acreditar em Jesus, nas garantias. Isso é uma garantia. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo lhe será dado por acréscimo. Já não vá pensar também que esse acréscimo é você enriquecer, que não é isso não. Você confundir as coisas e pensar que Jesus dá essa garantia de dar a você o que você precisa com o que você precisa. Não vá se confundir e pensar que isso aí Jesus está dizendo que vai enriquecer você, que não é isso não. Cuidado para você não confundir. Não confundir. Dá o seu necessário, assim, folgado o necessário. Que Jesus é totalmente, ele diz: ai de vós ricos. Jesus ele condena a riqueza, aquela parada do pobre e do rico, para você ver, do jovem rico. Jesus cita condenação a riquezas 13 ou 14 vezes no Evangelho. Jesus repete o mal da riqueza. Quando Jesus promete dar a você tudo que você necessita, com fartura, mas não vai pensar que isso aí é riqueza, porque não é não. Jesus não é a favor de riqueza não. Se você tem família, tem filhos para criar, então Jesus quer você com a sua casinha, com tudo necessário para você viver bem, mas de uma forma modesta. Veja bem, é de uma forma modesta. Se você confundir as coisas, você vai se atrapalhar, porque Satanás está tentando muitas pessoas e confundindo as pessoas. Então não tenha medo. Não tenha medo. Jesus foi pobre. Tem que ser pobre e humilde, porque se você for pobre exaltado, meu irmão, você está perdido. Não adianta ser pobre não, tem que ser o pobre humilde, se alegrar com as coisas simples, com as coisas modestas da vida. Que você não tenha medo não, que você vai viver. Você vai viver bem, que é uma garantia de Jesus. Agora,
você vê um pobre aí de situação de miséria, pode reparar que alguma coisa ali houve. Alguma coisa houve. Ele perdeu a garantia de Jesus e está nessa situação porque ele é o próprio culpado. Se entregou a essas coisas que eu acabei de citar a você. Eu não tenha medo. A felicidade, o rico de verdade, o rico, você quer saber o que é um rico de verdade? É aquele pobre, feliz, aquele pobre feliz, modesto, simples, humilde, conformado. Esse é o rico. É quando o pobre é que é o rico, meu irmão. Não é o rico, o rico é o que é o pobre, o rico é que é o miserável, é o pobre. O que é pobre de verdade é o rico. Esse é pobre de verdade, é miserável. Esse. É uma inversão. É uma inversão. Então, assim, você precisa meditar muito sobre isso. Você não, nós precisamos. Eu medito muito sobre isso. Convido você a meditar comigo essas coisas. As bem-aventuranças são para os pobres. Quando Jesus mandou um recado para João: diga a João que os aleijados ficam curados, os cegos enxergam e os pobres são evangelizados, porque o evangelho é para o pobre. Toda a bem-aventurança é para o pobre, até o evangelho é para o pobre. O pobre, aquele que é pobre, humilde, porque tem o pobre que não é humilde não, o pobre apulso, ele não é humilde, ele está ali blasfemando, reclamando, endoidando atrás de ricar, esse não é humilde. Jesus fala dos pobres humildes, ele garante o necessário. Agora esse necessário está naquele limite, né, do necessário. Se começar a passar disso, passar do necessário para acumular, para coisa com supérfluo, aí já é coisa do Satanás. Aí não é Jesus não, mas já é o Satanás. Então, tem esse padrão, é um padrão, tem um padrão de vida que é aceitável por Jesus. Não deixe passar desse padrão. É um padrão de você ser pobre, humilde, tudo modesto, tudo simples, necessário para viver bem. Humilde contra aquilo que é necessário para viver bem. Os santos foram assim. Os santos. Se você é solteiro e não tem família, você pode, se você amar muito a Jesus, como o Santo Antônio e São Francisco, homens solteiros. Eles buscaram a pobreza radical, foram radicais na pobreza. Não é necessário você que tem sua família, sua mulher, seus filhos, não é necessário viver assim para se salvar, não. Você pode ter tranquilamente a sua casinha, com o que você precisa, se for o caso, um carrinho para você andar, mas tudo modesto. Tudo modesto, com humildade, não precisa de carro zero, você não precisa de casa, mansão para se amostrar, não. Seja modesto, seja feliz. Essa felicidade é garantida por Jesus. Faça as coisas certinhas, como Jesus manda, como ele pede. Procure o reino de Deus e sua justiça, que tudo isso será dado assim, de uma forma por acréscimo, mas também de uma forma modesta. A pobreza é essa. É obrigado você ser mendigo, viver que nem Santo Antônio. Eles eram solteiros, não tinha família, não tinha filho, nem mulher, não tinha nada. Eles podiam viver assim. Imitar Jesus. O solteiro pode imitar mais a Jesus. O casado já não pode imitar tanto porque tem família, assumiu o compromisso de família. Mas seja modesto. Não confunda as coisas, não. E não tenha medo da pobreza. A pobreza indicada por Jesus para as famílias é assim: ter a sua casinha, mas tudo modesto, meu irmão. Nada de exagerar. Se exagerar, não é coisa de Deus, não, é de Satanás. Então não tenha medo da pobreza, não. A pobreza que Jesus pede para as famílias é essa. É a modesta, humildade e modesta. Então não deixe passar desse padrão. Tomara que você tenha compreendido o que eu quis passar para você. É o espírito do Evangelho. Eu estou querendo passar para você o espírito do Evangelho. É esse. A pobreza do solteiro, que pode ser o pobre radical. Jesus era solteiro. Os santos são os apóstolos, Santo Antônio e São Francisco, alguns padres, nem Padre Pio, os que não tinham mulheres, podem viver a pobreza radical. Mas as famílias, Jesus sabe que o que a família necessita.
Pobreza da família é uma pobreza que permite você ter, possuir todas essas coisas, mas tudo modesto. Tomara que você tenha compreendido. Reflita comigo e até outra oportunidade que nós podemos meditar as coisas de Deus. Obrigado pela atenção e até.